Olá, bom dia, tudo bem com você? Vamos estudar a lição. O tema dessa semana está maravilhoso. Título: Jesus vence, Satanás perde. Exatamente. Estamos numa luta da qual Jesus já é o vencedor. E se nós nos colocarmos ao seu lado, certamente nós já somos mais do que vencedores em seu nome. Tema de hoje: a mulher e o remanescente. Precisamos lembrar, ao estudar o livro do Apocalipse e também o livro de Daniel, que esses livros trazem uma linguagem simbólica e isso nos diz muito sobre a maneira como nós devemos ler e interpretar seus escritos. Por exemplo, ao a Bíblia falar sobre água, povos, dragão, cauda, estrela, mulher, serpente, nada disso deve ser tomado como literal, mas cada um desses nomes, cada um desses símbolos que eu mencionei aqui para você, tem uma interpretação que a própria Bíblia nos traz. Por exemplo, um dia simbólico na profecia representa um ano. Isso está baseado em Números capítulo 14, verso 34 e Ezequiel capítulo 4, verso 4 e 6. Mulher na Bíblia não é uma mulher de fato, mas representa a igreja, o povo de Deus que estaria passando por um tempo de tribulação nos últimos dias. Falando em tribulação, a profecia aqui de Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1, trata de um período de tempo em que esta mulher descrita aqui no capítulo 12, que representa a igreja, passaria por um período de 1260 dias. Coincidentemente, esse mesmo período de tempo aparece de maneira diferente no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, Apocalipse 11, verso 2 e 3 e Apocalipse 13, verso 5. Ali fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses e também fala de 1260 dias. Ora, esses três períodos de tempo que eu já mencionei representam a mesma coisa, 1260 anos. 1260 anos em que a igreja, a mulher, seria perseguida pelo dragão durante aí as fases da sua história. Isso aconteceu de maneira muito forte no tempo da Idade Média. Lá pelo ano 1517, o povo de Deus que vivia naquela época teve que fazer uma escolha. A escolha era: ou obedecia à palavra de Deus e o que ela ensinava, ou aceitava os preceitos e normas impostas pelas autoridades eclesiásticas da época. Muitos tomaram o lado da palavra de Deus e foram cruelmente perseguidos. O que você faria se você estivesse no lugar deles? Então, querido, eles se posicionaram e foram perseguidos. A igreja passou por um período muito forte de perseguição nesse período. Não somente nesse período, mas bem antes, os apóstolos foram mortos cruelmente. E até hoje nós também temos perseguições para todos os lados. Basta apenas a gente se colocar e se posicionar ao lado de Jesus. Apesar de todas essas perseguições que o povo de Deus passou, especialmente no tempo da Idade Média, Deus sempre cuidou do seu povo. A gente vê aqui em Apocalipse capítulo 12 que aquela mulher, embora perseguida pelo dragão, ela foi para o deserto, onde Deus, segundo Apocalipse capítulo 12, verso 6, preparou um lugar para ela. Apocalipse 12, verso 14 diz que ela foi sustentada ali no deserto. E Apocalipse 12, verso 16 diz que a terra a socorreu. Querido, está muito claro, Deus sempre cuidou do seu povo. Alguns morreram? Sim, morreram. Mas saiba que o melhor presente que eu e você podemos ter é poder ter o privilégio de morrer pela causa de Cristo. Por isso, se você hoje está passando perseguição, não desanime, continue confiando em Deus, pois Deus sempre cuidou do seu povo. Assim como cuidou em todos os tempos de perseguição,
Ele também cuidará de você no tempo que está à nossa frente, no tempo de perseguição que iremos passar como povo de Deus. Satanás sempre esteve furioso com Cristo, desde a guerra no céu, a rebelião de Apocalipse capítulo 12, verso 7, quando ele luta ali contra Miguel e os seus anjos. Não conseguindo vencer Satanás, ele transfere essa guerra para as pessoas a quem Cristo ama, na tentativa de ferir a Jesus. E Apocalipse 12, verso 17, diz que agora ele está perseguindo e fazendo guerra contra os santos. E quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ainda mais, nessa guerra, ele bola artimanhas, estratégias para dificultar a vida do povo de Deus, fazendo com que ele ceda às tentações de desistir do caminho de Cristo. Apocalipse 13, verso 14 a 17, diz que ele vai montar e bolar estratégias como decretos, impossibilitando o povo de Deus de comprar e vender por um determinado período de tempo, fazendo assim com que o povo de Deus sofra muito. Mas aquele que for fiel até o fim, certamente será salvo. Querido, não desanime. E essa guerra que nós estamos travando e que eu e você estamos envolvidos, não é uma guerra de religião, mas é uma guerra espiritual. Eu e você fazemos parte e nessa guerra não podemos ficar em cima do muro. Ninguém fica neutro. Ou você está do lado de Deus ou do lado de Satanás. Decida hoje falar para Cristo: Senhor, eu quero fazer parte do teu exército, eu quero ser vitorioso como o Senhor é. Se esse é o seu desejo, ore comigo. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque fazemos parte de uma luta da qual o Senhor já nos garante a vitória. Embora as perseguições nos aflijam, temos a certeza que o Senhor cuida de nós e cuidará até o final. Que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém.